Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 42 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp, questões do ano 2021. Eu sou o professor Tiago e vou te ajudar com essa resolução. Questão 42. Considerando o argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir. O argumento apresentado não é válido. Então, para que a gente faça essa questão, eu vou lembrar primeiro o que é um argumento e o que é um argumento ser válido ou inválido. Quando nós temos um argumento, nós temos a união das premissas, nesse caso aqui são três, P1 com P2 com P3, levando aqui a uma conclusão. Se o resultado dessa proposição composta, formado pela conjunção entre as premissas, seguida aqui de um condicional que te leva à conclusão, for verdadeiro, nós temos um argumento válido. Como eu tenho uma proposição do tipo condicional, vou montar a tabela verdade. Proposição P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso. Aqui eu vou ter falso com verdadeiro e aqui eu vou ter falso com falso. Resultado lógico aqui do meu condicional, ele vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, a única linha que vai me levar aqui a um argumento inválido é se eu tiver a primeira parte verdadeira, se eu tiver essa conjunção verdadeira e a minha conclusão for falsa, o meu argumento é inválido. Nas outras opções, eu vou ter aqui um argumento válido. Então, qual é o teste que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando aqui o teste de ter as minhas premissas verdadeiras, todas elas verdadeiras, levando a uma conclusão que tem que ser verdadeira. Então, se eu tenho as minhas premissas todas verdadeiras, a minha conclusão deve ser verdadeira para que eu tenha um argumento válido. E aí nós vamos encontrar o valor lógico dessa proposição aqui, certo? Como eu estou considerando todas as premissas verdadeiras, a fiscalização foi deficiente é verdadeiro. Então, eu já coloco um Vzinho aqui. Se a fiscalização foi deficiente, aqui eu já sei o valor lógico, então eu vou colocar em cima, ó, essa proposição eu sei que é verdadeira. Para que eu tenha esse condicional da minha premissa 1 verdadeiro, eu preciso que isso aqui seja verdadeiro. Porque se eu colocar um falso, o resultado lógico é falso. E como eu preciso de todas as premissas sendo verdadeiras, aqui eu obrigo a ter um resultado, né, em falhas construtivas corrigidas como verdadeiro. Vou usar esse valor lógico agora aqui. As falhas construtivas foram corrigidas. Só que aqui é a negação do que eu tenho. Aqui eu tenho que não foram e aqui eu tenho que foram. Então isso aqui vai ser falso. Aí eu vou entrar numa situação, tá, que vai ser bem delicada. Por quê? Porque se essa proposição ela é falsa, os mutuários não tiveram prejuízos, tanto faz ser verdadeiro ou falso. Ó. Quando você tem uma proposição onde o teu antecedente, né, do tipo condicional, o teu antecedente é falso, independente do consequente ser verdadeiro ou falso, o resultado dela vai ser verdadeiro. Então, o que vai acontecer aqui? Eu não consigo determinar qual é o valor lógico dessa proposição. Eu não consigo determinar qual é o valor lógico dos mutuários não tiveram prejuízo, se vai ser verdadeiro ou falso, no caso que é a mesma proposição daqui. Claro que ali só é a negação. Então, essa proposição, ela fica indefinida. Quando eu tenho uma proposição indefinida, o meu argumento também vai ser considerado inválido. Então, nesse caso, eu vou ter aqui o item certo. Então, só recapitulando, quando eu tenho aqui um argumento, eu vou unir todas as premissas através de conjunção, que vai me levar a uma conclusão. Se o resultado dessa proposição composta for verdadeiro, meu argumento é válido. Se ele for falso, meu argumento é inválido. E outro detalhe aqui, quando eu tenho um argumento válido, não necessariamente a minha conclusão tem que ser verdadeira, ela pode ser falsa. Por que ela pode ser falsa? Porque se eu tiver a primeira parte falsa e a segunda parte falsa no condicional, então imagine isso aqui falso e a tua conclusão também falsa. Qual seria o resultado lógico? Seria verdadeiro. Então, o argumento ser válido não necessariamente decorre de uma conclusão verdadeira, mas a gente pode usar esse teste, onde eu considero todas as premissas verdadeiras e aí sim, obrigatoriamente, eu preciso ter uma conclusão verdadeira para poder ter um argumento válido. Então, isso aí é uma forma de testar. Eu poderia testar também considerando a minha conclusão falsa, que também daria o resultado sendo o mesmo, que esse argumento é inválido. Então, a alternativa correta da questão é que o item é um item certo. Caso você queira baixar esse material, o link está na descrição do vídeo. Não esqueça de dar o like no vídeo e compartilhar com quem estiver estudando para os concursos da Banca Sebrasp e outros concursos que cobram essa parte de argumentação lógica.